Boa noite, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha nós aqui mais uma vez, no nosso encontro marcado para juntos adorarmos o Senhor. E se você já estiver aí do outro lado, por gentileza, é só fazer o seu comentário e deixar claro para todos que você está na sala com a gente, tá bom? Se você já está aí na sala, por gentileza, faça um comentário, diga, olha eu aqui, para eu que eu possa identificar você e saber que não estou sozinho nessa noite. A doutora Nautília, lá de São Paulo, já está conosco, dizendo boa noite. Aleluia. Boa noite, doutora. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Isaura Vieira já está conosco. Aleluia. A Lúcia Busato já está conosco. Que bom. Já temos aí registrado aqui no nosso painel 6 pessoas na nossa sala. Mas essa sala é do tamanho do coração de Deus. Ela cabe todos nós. Hoje Deus tem uma palavra reservada para nós, viu? Uma palavra tremenda nos nossos corações, baseada no Salmo 70. Salmo 70. Amém? Me traz à tona para respirar. Aleluia. Amém, Mãe Isaura. Aleluia, Jesus. Tu és. Diga assim: o Deus da minha vida, da minha salvação. És o meu dono. És a minha paixão. Por isso, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Vamos lá, você que já está conosco na sala, dê um sinalzinho aí, dê um alôzinho, diga amém, a paz do Senhor Jesus. Já vi que a Jandira já curtiu aí a página. Jandira, faz um sinalzinho aí para nós, Jandira. Queremos ver você aí na sala com a gente. Jandira, lá de Coração de Maria. Meu forte abraço, um beijo no coração da sua mamãe, Zefa. Zefa, mulher sábia, hoje já se encontra enferma, mas uma mulher de Deus. Me ajudou muito, muito mesmo em Coração de Maria. Foi um braço forte. Josefa, mulher de Deus. Hoje, a palavra do Senhor no Salmo 70. Se você quiser apoiar a sua Bíblia, já vai aí apoiando a sua Bíblia para nós meditarmos juntos no Salmo 70. Aleluia, Jesus. Queridos, essa sala, ela não tem limites de lotação. A lotação aqui é ilimitada. A lotação dessa sala é ilimitada. Por isso, eu te peço, convide aí o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Traga todos para a sala nesse momento. Desliga a televisão. Desliga a televisão nessa hora, desliga. Vai lá, vamos sentar na sala, mas de televisão desligada, tá bom? Se você achar que não deve vir para a sala, então leva a sala para o seu quarto, leva a sala para a sua cozinha, porque através do seu celular você participa conosco dessa live, entendeu? Onde aqui nessa sala o Senhor reserva um tempo específico para mim e você. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
O louvor mudou aqui, mas nós vamos já corrigir aqui essa... Glória a Deus. Quem me guia, se a tempestade me alcançar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Salmo de número 70. Convidamos a todos vocês que estão conosco a meditar nessa noite no Salmo de número 70. Deus tem uma palavra específica para nós nessa noite. Eu quero estar mandando um alô todo especial para os moradores de Coração de Maria, Bahia. A todos os irmãos da Igreja Metodista Wesleyana lá em Bahia, sob a direção do nosso pastor Joelso. Deus abençoe aos irmãos ali da Igreja Metodista Wesleyana, como todos os moradores de Coração de Maria. Meu forte abraço, saudades desse povo que tanto tempo conviveu com a gente ali naquela cidade. Soube nos receber com muito calor humano. Deus abençoe a todos, tá bom? Também queremos cumprimentar os irmãos de Feira de Santana, sob a direção do pastor Lismar. Deus abençoe. Também aos irmãos do Espírito Santo, Serra, Vitória, Vila Velha, Glória, Barra, Grande Terra Vermelha, todos vocês, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. E venham para cá, porque essa sala é do tamanho do coração de Deus. Ela cabe todo mundo, amém? Ela cabe todo mundo. E você é o nosso convidado para estar conosco. Amém? Também aos irmãos de lá da Serra, São Marcos. Cadê vocês? Cadê o nosso diácono Maurício? Amém? Saudade de você aqui na nossa sala. Pessoal lá de Coqueiral de Taparica, Ângela Brito, Deus abençoe. Amém? Você já se preparou aí no Salmo 70? A irmã Neuza já está conosco. Dá um sinalzinho para nós, irmã Neuza. Eu sei que a senhora deu aí deu uma curtida, mas é sempre bom ouvir o seu comentário, irmã Neuza. A irmã Nisa está conosco. Amém. Se você tem um pedido de oração, é importante também você colocar o seu pedido de oração aqui junto conosco. Aleluia, Jesus. Cadê a nossa irmã Márcia, nossa irmã Maria José, nossa irmã Valéria Barramares, nossa irmã Rosa, Glorinha? Cadê vocês? Aleluia, Jesus. Se a tempestade me alcançar, Tu és o meu abrigo, Senhor. Amém. Jesus é o nosso abrigo seguro, queridos. Até mesmo se o mar nos submergir, as Tuas mãos me traz à tona para respirar. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Glória a Deus. Sobre as águas. Aleluia. Salmo de número 70, vou começar a ler
Vamos prestar bem atenção nesse salmo, pois Deus quer nos falar nessa noite. Amém? Veja o primeiro versículo, o que o salmista diz. Esse salmo tem como escritor o salmista Davi, o rei Davi. Ele diz assim: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Dai-me pressa, ó Senhor, em me socorrer. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Torne atrás e cubram-se de ignomia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém? Amém? Esse é o salmo que o Senhor separou para nós nessa noite, para que nós, através deste salmo, possamos expressar aí, né, a revelação da sua vontade para nós. Então você que está aí, talvez, não sei, mexendo em alguma coisa nesse instante, de um lado e de outro, quem sabe até agora você se comportou como Marta. O Senhor espera nesse momento que você seja Maria e você volte toda a sua atenção para Ele, pois Ele reservou esse tempo, esse horário, para falar com você. Você já pensou o que é isso? O Senhor reservar um tempo para poder falar com você? Então, cabe a nós dar a Ele toda a atenção, não é verdade? Toda a atenção necessária para nós entendermos a sua voz, amém? Que quer falar com você nessa noite. Por isso eu convido você agora a parar com tudo e chegar aí num cantinho e fazer deste cantinho onde você está a sala que Deus montou, preparou para você, tá bom? Para ter comunhão com você, para ter intimidade com você, para revelar a você os desígnios dele, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar nessa. Queridos, o Salmo 70, que nós acabamos de ler, ele nos mostra como podemos clamar a Deus, pedindo ajuda, quando estamos ficando sem tempo, quando nós estamos desesperados, se sentindo que não tem mais jeito, não temos mais tempo para resolvermos as nossas dificuldades. Então, esse Salmo 70, ele nos mostra. E quem é de nós, eu pergunto, quem é de nós que nos encontra às vezes em situação tão difícil que parece que já não há mais tempo para que a gente consiga trazer solução? Aqui nesse salmo, o salmista ele revela o desespero diante da circunstância que ele se encontrava. Talvez, quem sabe eu esteja falando nessa noite para alguém que está aí na sala comigo, em situação semelhante, ou talvez pior ainda do que a do salmista. Se achando que não tem mais tempo, não existe mais tempo para que o seu problema seja solucionado. Vocês não sabem, queridos, o quanto esse momento é precioso. Porque é exatamente nesse momento, onde você acha que já não tem mais tempo nem condições de resolver, que Deus vem e manifesta o poder dele, manifesta a glória dele, manifesta o quanto ele é Deus. É exatamente nesse momento, queridos. Também nos mostra esse salmo, queridos, quem são os nossos inimigos. Nesse salmo a gente consegue ter um entendimento. Quem são os nossos inimigos? É muito importante
em uma batalha, é muito importante em um confronto com o adversário, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que tentam contra as nossas vidas, saber quem são eles. O Salmo revela. Talvez você já leu esse Salmo inúmeras vezes e não percebeu, mas hoje o Senhor quer abrir os teus olhos para te mostrar que no momento que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais tempo, ele entra com a ação. Mostrar a você quem são seus inimigos. Que no caso, amados, hoje pode ser nossos inimigos desemprego, pode ser enfermidade, pode ser finanças, pode ser, enfim, inúmeras coisas que pode ser o nosso inimigo e que a gente se acha que não tem mais tempo para resolver o problema. Deus vai nos mostrar, amados. Assim como no Salmo 30, o salmista apresenta Deus. O salmista apresenta a Deus. No Salmo 30, que ainda vou ministrar ele, o salmista apresenta a Deus as necessidades real, né, e entendidas. Mas no Salmo 70, queridos, eu gostaria que você atentasse pelo menos para 6 lições que nós podemos tirar desse Salmo. Tá? 6 lições. A primeira, entendeu? A primeira delas é pressa. Se apressa. A primeira lição é entendermos, tá, o tempo de Deus. O tempo de Deus nas nossas cidades. Nós podemos aprender aqui que o salmista, em meio a essa necessidade, talvez semelhante à sua, de solução dos problemas, ele coloca os seus inimigos diante de Deus em oração. Nós vamos ver que o salmista não confronta com os inimigos com as próprias forças, com seus próprios recursos, mas a arma que ele utiliza é a oração. A oração é a arma que o salmista encontra diante desse quadro de falta de tempo, de situação já esgotada, ele encontra a oração como arma. E a Bíblia diz que o salmista, antes de agir, contrário muitas vezes de nós, que queremos agir e depois que fazemos a besteira diante da ação, nós queremos que Deus resolva. O salmista não, ele ora antes de agir. Antes de agir, ele faz a oração. Quarta coisa, então ele se apresenta a sua dor a Deus. Ele apresenta a sua dor a Deus. Ele não esconde, ou então se coloca naquela posição assim, Deus está vendo, será que ele não está vendo? Para que eu vou orar? Para que eu vou agir? Para que eu vou fazer isso? Ele está vendo. Não, o salmista, ele coloca diante do Senhor. Embora ele saiba que Deus tudo vê, mas ele coloca diante do Senhor. Ele entende, amados, ele entende a sua fragilidade. Ele se apresenta diante do Senhor esgotado, dizendo, Senhor, olha, meus recursos acabaram. E quando meus recursos acabam, Senhor, aí, Senhor, já não é mais comigo, Senhor, é com o Senhor. Então ele entende a fragilidade dele e pede para ficar livre daquele tormento. Entendeu? O importante é nós admitirmos, queridos, a nossa falta de recursos próprios e falar, Senhor, agora é a tua vez. Sexta coisa, ele busca um relacionamento com Deus. Isso é indiscutível, queridos. Um homem, para alcançar vitória em meio às suas perseguições, aos seus confrontos com o adversário, com aqueles que lhe perseguem, ele precisa ter um bom relacionamento com Deus. E isso o salmista parece que fica claro para ele. Então, queridos, o Salmo 70 tem a sua autoria, Davi. E é conhecido como Salmo de Lamentação. Esse Salmo 70 ele é conhecido, no meio dos leitores, como Salmo de Lamentação. Esse tipo, amados, de salmo normalmente começa com um apelo urgente e intensivo diante de Deus. Esse salmo, a gente percebe que o salmista ele coloca diante de Deus a urgência. É aquilo que eu falei, né? Sua casa está pegando fogo, você não vai sair na janela e vai dizer, ei, gente, por favor, minha casa está pegando fogo. Não, você vai demonstrar a urgência da necessidade daquele fogo ser contido. Então, o salmista nesse salmo, ele primeiro que ele faz é mostrar ao Senhor a urgência
tá? Ele demonstra diante do Senhor, embora ele saiba que na soberania de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, entendeu? Mas ele, humanamente, como homem, ele chega diante do Senhor alarmado e coloca diante de Deus a urgência. Eu não sei o que você está vivendo, você que está aí me assistindo agora, mas eu quero lhe dizer, se você, nessa situação que você está vivendo, acha que, parece que não tem mais nem tempo para... Tem tempo sim. Basta você, entendeu? Colocar diante do seu clamor a urgência. Lamenta diante de Deus e mostra para Deus que você tem urgência. A situação está periquitante, como diz o outro. Então, amados, o Salmo 70 reflete muito bem a angústia humana diante da espera. Esse salmo, ele revela a angústia humana diante de uma espera. Olha, vou te contar, não sei você, mas não tem coisa pior para mim do que a questão da espera. A espera, embora seja uma virtude, um princípio do reino de Deus, mas olha, para nós humanos, a espera é um negócio, é um troço difícil. Esperar, não é fácil. Imagine você na fila de um banco, 100 pessoas na sua frente e você ali, passo a passo, tendo que esperar a sua vez. Não é fácil. E não é fácil, você também está vivendo uma situação terrível na sua vida, você está vendo as coisas acontecendo e você ali, debaixo de uma promessa de Deus, e parece que essa promessa não chega, a hora não chega, e vem entrando no desespero. Assim que estava com o salmista. Porque a espera, ela revela a necessidade humana, queridos. Então o Salmo, queridos, 70, é um salmo que revela a pressa do salmista. E ele nessa noite pode também revelar, a depender do seu entendimento, você nessa noite, diante da sua oração, mostrar a sua pressa, a sua urgência. Isso é bíblico, de ser resolvido o seu problema, porque você já não tem mais condições para isso. O Salmo começa com um pedido intenso por livramento. Ele começa demonstrando um pedido intenso, queridos, de livramento. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. A necessidade de um livramento, a necessidade de um escape de uma situação terrível que ameaça a sua vida, ameaça o seu casamento, ameaça a sua família, ameaça as suas finanças, ameaça a sua saúde. E você precisa urgentemente, porque aos seus olhos humanos não há mais jeito, não há mais solução, não tem mais tempo, e você precisa. O salmista estava nessa situação, queridos. Versículo 1, queridos. A necessidade do salmista é urgente. Isso fica claro ao ler o versículo 1. É urgente, é uma questão vital. Qual tem sido a sua necessidade hoje também? Qual é a sua necessidade hoje? Em que grau está a sua necessidade hoje? Vai guardando essa palavra. A ponto dele pedir, amados, que o Senhor desse pressa para ajudá-lo. Olha o desespero desse homem. E vocês vão ver, vão entender, queridos, está dando luz aqui nos meus olhos, vocês vão entender o quanto isso mexe com Deus, queridos. Quando nós nos colocamos dessa forma diante do Senhor, ele botou urgência, ele falou: Senhor, está desesperador a minha situação. E o salmista entendia que o tempo, nesse caso, era determinante. Aos olhos dele, Deus sabia já a hora certa, Deus sabe o tempo certo de nos atender, mas aos olhos humanos, Davi demonstra aqui que esse tempo era determinante porque já estava se esgotando. Talvez você esteja assim, talvez eu esteja exatamente falando com alguém assim, nessa noite, que está vivendo isso, essa necessidade urgente de ser atendido. Ele sabia, amados, ele sabia que o soberano, ele tem um controle do tempo nas mãos. Davi sabia disso. Entendeu? Mas para ele, queridos, no entanto, o tempo era um fator fundamental. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então isso às vezes nos deixa desesperados. Então neste salmo, queridos,
o salmista, ele está cercado. A Bíblia diz que a situação dele era terrível, ele estava cercado por inimigos. Ele estava cercado por inimigos. A Bíblia não diz se eram inimigos militares, se eram sequestradores, se eram delinquentes. Mas a Bíblia deixa claro a palavra inimigo. Era alguém que queria o mal. Era alguém que queria a própria vida do salmista. Porém, fica claro aqui, amados, independente de mencionar nome, que a violência ela era eminente. Perdão, eu ainda não melhorei da minha tosse. Porém, o salmista se vê cercado. É isso que a Bíblia mostra. Talvez é isso que a sua vida também hoje demonstra. Cercado por inimigo, cercado por malfeitores, cercados por homens sanguinários, malfeitores, pessoas que intentam e maquinam mal. E aqui o texto mostra, queridos, que Davi estava cercado por elementos dessa forma. Assaltantes, pessoas que queriam sua morte. E isso, né, o deixa extremamente apreensivo. Isso deixa o salmista extremamente apavorado. E é claro, além da violência física, queridos, havia também a violência espiritual. A gente entende isso claramente, que havia uma violência espiritual. Esses malfeitores não só tentavam contra a vida física de Davi, mas tentavam também contra a vida espiritual dele. Ei, quem sabe eu estou falando para alguém também que tem sido tentado na vida espiritual, né, a fugir, sendo forçado a fugir, a se esconder, a renunciar, a abandonar. Então a Bíblia mostra que ele está enfrentando aqui calúnias, perseguições, exclusões. É claro o texto. Os inimigos queriam fazer isso com Davi. Será que também o inimigo tem querido fazer isso com você? Está fazendo isso com você? Eu estou falando para alguém que também tem sido ameaçado, tem sido afrontado, tem sido perseguido, tem sido confrontado. Então nos diz o texto, queridos, no versículo 2, que Davi, ele pede ao Senhor a derrota dos seus inimigos, ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que Davi não confronta fisicamente o seu adversário, o seu oponente, mas a Bíblia diz que Davi toma uma atitude de buscar ao Senhor e apresentar os seus inimigos diante do Senhor. Ei, você nessa noite tem a chance, nesta sala, de também apresentar diante do Senhor aqueles que te perseguem, aqueles que tentam roubar a sua vida, matar você, destruir os teus sonhos, paralisar os seus projetos. Davi, ele não vai contra essas pessoas, no versículo 2, por força própria. Ele busca o Senhor, para que o Senhor derrote os seus inimigos. E assim fica marcado na história, queridos, a derrota. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor deste homem, e fica registrado na história a derrota de um exército inteiro, que ficaram durante toda a geração, lembrados durante toda a geração como fracassados. Deus apanha. O que é isso? Deus apanhou o inimigo de Davi. Deus pegou o inimigo de Davi, queridos, e derrotou. Inúmeras vezes o Senhor diz na sua palavra: essa batalha não é vossa, ela é minha, eu pelejarei por vós. A Bíblia nos mostra claramente, queridos, que quando nós colocamos Deus como nosso Senhor, o comandante do exército, dos seus soldados, o Senhor é que peleja por nós. A Bíblia diz que Deus pelejou por Davi, derrotou os inimigos dele, e ficou registrado na história a derrota desse exército. E ficou na lembrança daquela geração o fracasso desse exército. Queridos, no tempo em que o Salmo 70 foi escrito, queridos, acreditavam, nessa época aqui que o Salmo foi escrito, acreditavam que se o exército marchavam, o exército que ia para a guerra, veja bem, esse exército, a depender da sua batalha, ficava assim, marcado, como se diz,
levava em comprometimento o Deus que eles serviam. O Deus que eles serviam. Se eles fossem derrotados, não só eles ficavam humilhados, como o Deus deles também. Se o oponente ficasse derrotado, também, entende o que eu estou dizendo? Então, o exército, eles marchavam pela ordem dos deuses. Eles iam para a batalha pela ordem dos deuses. Ninguém naquela época, dessa época do Salmo 70, iria para uma guerra sem consultar os seus deuses. Todo exército que marchava para uma batalha consultava primeiro os seus deuses. Então, o exército derrotado, queridos, colocava em jogo a reputação da sua divindade, ou do Deus que eles serviam, entendeu? Olha que negócio sério. Então, em qualquer batalha que eu e você esteja enfrentando com o inimigo, pode ter certeza que ali está em jogo, também, nos nossos dias de hoje, a divindade do Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque se o inimigo nos destruir, queridos, alguém vai dizer, onde estava o teu Deus? Onde está? Porque nós, homens, entendemos que a nossa proteção, ela vem do Senhor, queridos. Nós não podemos nos assegurar de uma vitória pelas nossas próprias forças ou pela força de homens que estão ao nosso lado. Nós que confiamos e que acreditamos no Senhor dos Exércitos, no Deus vivo de Israel, nós precisamos de entender que as nossas lutas, quem vai à frente é o Senhor, porque Ele é o comandante nosso. Então, se nós formos derrotados, compromete a divindade do nosso Deus. Se o inimigo é derrotado, compromete a divindade deles. Entende isso? Naquela época era assim. Então, a depender, eles colocavam em xeque, né, em jogo, a reputação do Deus que eles serviam. Os inimigos do salmista, amados, queriam tirar a vida de Davi. Os inimigos do salmista queriam não apenas tirar a vida, né, mas também queria, como se diz, humilhar, zombar, ridicularizar a vida de Davi. Essa sempre é a intenção do adversário contra as nossas vidas. Os inimigos de Davi, queridos, não queriam simplesmente matá-lo, mas queriam também expor a reputação deste homem ao ridículo, o que muitas vezes os nossos adversários também querem, nos expor ao ridículo. Então, no versículo 3, o salmista, queridos, pede ao Senhor que seus inimigos sofram uma vergonha completa e que sejam totalmente aqui, né, confundidos. Então você, que está aí do outro lado, que tem vivido perseguição, levante do adversário, ataque do inimigo contra a tua vida, tentando te ridicularizar, tentando te menosprezar, tentando te matar, pode ter certeza. Além disso, a intenção dele também é comprometer o Deus que você serve. Por isso, não se acomode diante disso, não se acovarde diante dessa circunstância. Esse salmo nessa noite está sendo ministrado ao meu coração, ao seu coração, para que em um momento como esse, nós possamos lembrar de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor e pedir socorro ao Senhor, pedir ao Senhor que venha nos ajudar e que tenha pressa nessa ajuda, diante da circunstância que nós estamos vivendo. Não se acomode, não. Não deixa a situação tomar uma proporção a ponto de você entrar em desespero como o salmista entrou. Talvez se o salmista tivesse antecipado esse pedido, a sua oração, o seu apelo ao Senhor, quem sabe ele não chegaria a esse ponto de ter que dizer, Senhor, apressa-te, porque não está dando mais. Então, você que está aí na sala comigo, você ainda tem tempo, diante da situação sair fora do seu controle, você já clamar ao Senhor, você já pedir ao Senhor, faça como o salmista fez no versículo 3. O salmista pede ao Senhor que seus inimigos sofram uma vergonha completa e que sejam totalmente, né, confundidos. É isso que ele fala no versículo 3. Observe, queridos, que aqui nesse salmo, os inimigos do servo de Deus têm como característica principal a maldade. A maldade. São homens maus, são homens perversos,
são homens de reputação duvidosa, são homens sanguinários, maquiavélicos. Então, o Salmo deixa claro isso, totalmente desprovidos de amor. Eles são totalmente desprovidos de amor. E são assim também os nossos adversários. São assim também aqueles elementos que o inimigo usa para sair em confrontos contra nós. Esses homens aqui que perseguiam Davi, eles não tinham amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência de suas maldades. Quantas vezes pessoas têm se levantado contra nós sem se preocupar com as consequências do ataque que eles nos fazem. Mas o que fazer nesse momento? O que fazer? Lutarmos contra eles com as nossas forças, com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios recursos? Não, como homem e mulher de Deus, o nosso melhor recurso é a oração, é o clamor ao Senhor. O salmista clamou ao Senhor. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. A Bíblia nos diz nesse texto, queridos, que esses homens, eles zombavam de Deus e de seus servos. A intenção do adversário é essa, é nos humilhar, é zombar de nós, é zombar do Deus que nós servimos. Então nada melhor, queridos, que a vitória sobre esses inimigos venha do nosso Deus, para que o nome dele seja glorificado. Deus, olha, se amarra, num ditado bem comum, ele se amarra tomar essa causa para ele, em defesa dos seus filhos, em defesa dos teus servos. Quando nós reconhecemos que dele está o recurso e clamamos por ele, como o salmista fez. Sabe, querido, a Bíblia diz que esses homens, além deles perseguirem, eles procuraram tirar a vida de Davi. Mas no versículo 4, queridos, o versículo 4 deixa bem claro, o Senhor faz, então, ou melhor, no versículo 4 aqui o salmista faz, então, outra declaração. Ele diz, alegria dos que buscam a Deus estão no Senhor, aleluias. O salmista diz, Senhor, a minha alegria, Senhor, depende do Senhor. Senhor, eu não tenho como, Senhor, me livrar desse inimigo, eu não tenho como me livrar desse adversário, Senhor. Para minha alegria, novamente, Senhor, voltar para mim, Senhor. E essa preocupação, essa angústia ser tirada de mim, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Sabe, queridos, o salmista aqui, ele faz uma declaração dizendo que os bons, eles adoram o Senhor. E convida as pessoas próximas a conhecer a Deus também para adorá-lo. Os bons agem assim. Os bons agem dessa forma. Mas, escute isso, o caráter de um homem pode ser, queridos, analisados com muita precisão quando observamos o que lhe dá alegria. E dessa forma, queridos, nós entendemos que Davi era um homem de coração bom. Por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um prazer de adorar o Senhor. E ele não aceitava, em hipótese alguma, que alguma coisa afetasse ou interferisse na sua adoração ao Senhor. Então Davi, ele percebe que essa situação estava lhe roubando a paz. Estava lhe roubando a alegria de se expressar diante do Senhor. E isso demonstra o caráter de adorador que Davi tinha. O caráter de adorador que esse homem tinha. Então, o que vem uma pergunta diante dessa postura de Davi? O que nós fazemos em momento de adversidade para não perdermos a nossa felicidade? O que é que compromete a minha felicidade? São coisas materiais? É o pecado? São as coisas que desagradam a Deus? Sabe, queridos, eu aprendo aqui que um adorador, um servo do Senhor, ele tem prazer em elementos espirituais. Davi faz uma clara demonstração que não é as coisas físicas, materiais, que lhe produzia alegria no coração, que lhe colocava em condição de adorador.
Mas o que lhe trazia essa condição de adorar o Senhor era a ameaça que ele sofria pelos adversários, as ameaças de tirar a tua vida. Davi entendia, se tirar a minha vida, eu vou perder a minha condição de adorar o Senhor. Sabe, queridos? Versículo 5, o salmista, ele admite diante de Deus a sua fragilidade. Esse é um ponto também muito importante, queridos. É admitir diante de Deus a fragilidade. Tem pessoas que estão vivendo lutas, estão vivendo dificuldades, mas elas se prendem, elas se fecham, né, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas batalhas enfrentadas, e não abre e não confessa diante do Senhor a sua fragilidade para que o Senhor possa interferir. Embora o Senhor saiba a minha fragilidade, o Senhor sabe o meu limite, o Senhor sabe, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, mas eu preciso, queridos, assumir isso, para que Ele possa interferir. Enquanto eu estiver esperneando, batendo com os braços, com as pernas, tentando me defender eu próprio, de mim mesmo ou dos meus inimigos, o Senhor não vai entrar. Mas quando eu paro e falo, Senhor, olha, não dá para mim, Senhor. Meu limite se esgotou, Senhor. Tudo que eu podia fazer, eu fiz, Senhor. E daqui para frente eu não tenho mais condições. Eu preciso da sua interferência, da sua intervenção. Então o salmista, queridos, ele assume no versículo 5 a fragilidade dele. Mas ao passo que a sua oração se desenvolve e ele sente, né, a sua confiança sendo elevada. Vocês vão ver no diálogo dele com Deus, que quando ele admite a sua fragilidade, ele percebe que a sua confiança no Senhor começa a ser elevada. Ele começa a ver que algo dentro dele começa a mudar. Então a sua visão para de observar a força de seu inimigo. Então Davi começa a ter uma nova visão, que o inimigo dele não era tudo aquilo que ele achava que era, porque agora o Senhor estava nele. Ele percebe claramente que o Senhor começa a vir sobre ele. Então, a partir daí, ele começa a observar quão grande é o seu Deus. Ele começa a ver, o versículo 5 deixa claro disso. Então, ao chegar no versículo 5, ele volta a sua visão, né, de si mesmo. Ele volta para si mesmo e vê como ele é pobre e como que ele é necessitado. E aí ele pede a intervenção de Deus, em demonstração que o Deus dele está acima dos seus adversários, está acima da sua fragilidade. Então, nesse apelo, ele usa dois nomes maravilhosos. Você vai lá no Salmo, você vai ver que ele usa dois nomes maravilhosos. Ele usa o Yeshua, o Deus eterno, e ele usa o Elohim, o Deus todo-poderoso, aleluias. Então ele entende que o Deus que ele serve é o Deus eterno, é o Deus todo-poderoso, pois ele usa ali no texto a palavra o Yeshua, o Deus eterno. E ele usa o Elohim, o Deus todo-poderoso. Ele dá como um suspiro de anelo, né? E com a sua frequência nos lábios, o salmista ele faz declarações ao Senhor. Yeshua, o Elohim de sua vida, aleluia. O Salmo, queridos, o Salmo 70 é um salmo revelador para aqueles que estão vivendo momentos de adversidade, momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos em que nos falta, né, os recursos necessários para poder vencer o adversário. Então, nessa hora, é a hora de nós entendermos que agora é o momento de Deus. E nós não devemos entrar em desespero. Devemos lembrar que Deus, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Yeshua, o Deus Eterno, está conosco, aleluias. Está comigo, está com você. Entende isso? Entende? O propósito de Deus nessa noite, nessa palavra, é levar a você, que se encontra desesperado, numa causa incerta e insegura, dado ao ataque constante do inimigo contra a sua vida, ao ponto de desejar
não apenas te humilhar, te escandalizar, te envergonhar, mas também tirar a sua própria vida. Porque o inimigo sabe que fazendo assim com você, compromete também a divindade do nosso Deus. Ele sabe que se eu e você for derrotado, compromete a divindade do nosso Deus. Do Yeshua, o Deus eterno. O Elohim, o Deus Todo-Poderoso, vai ser comprometida. E o grande desafio do inimigo, tá, é envergonhar o Deus que nós servimos. Então, por isso, ouça essas palavras nessa noite. Não se acomode em meio à afronta do adversário. Não se acomode, não se curve. Quando ele, na sua tentativa, tenta roubar-lhe a sua saúde, a sua reputação, a sua finanças, o seu casamento, a sua família, não entregue os pontos. Olhe para o alto e clame: Senhor, Senhor, eu me atrasei. O atraso foi meu, Senhor. Fui eu que atrasei. Mas agora eu lhe peço, humildemente, Senhor, apressa-te. Apressa-te em me socorrer, Senhor. Apressa-te. Porque eu não tenho mais forças para lutar com esse adversário. Eu não tenho mais recurso próprio. Eu preciso do Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor. Faça isso nessa noite. Você vai ver que os céus vai reagir. Os céus vai reagir. A seu favor. A seu favor. Como agiu a favor de Davi. Amém? Que Deus abençoe e te abençoe. E nos abençoe nesta noite. Por meio desta palavra. E faça de mim e você, diante dessa palavra, vitoriosos. E que fique envergonhado, como ficou os inimigos de Davi. Fique os nossos inimigos também envergonhados. Que eles caiam em vexame. Que eles ficam humilhados. Fiquem humilhados. E que assim como Deus agiu ao clamor de Davi, ele haja nessa noite, no meu e no seu clamor. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.